Uma carreira de sucesso, um nome renomado, mas por dentro um vazio, uma tristeza. O que estava por trás deste vazio, dessa tristeza dentro do ser do Dr. Marcos Queiroga? Preste bastante atenção nessa história de fé, porque certamente você vai se identificar com algum ponto do que ele vai falar. A gente já volta. Meu nome é Marcos Vinícius Queiroga, sou médico, empresário. Eu sou dono de um hospital de grande porte. Eu ascendi dentro da minha carreira rapidamente e isso foi acompanhado de uma série de benefícios financeiros. Mas eu não era uma pessoa feliz. Existia um vazio dentro de mim, quer dizer, e eu procurava tampar esse vazio, preencher esse vazio com aquilo que eu tinha à mão na época. Diversão, mulheres, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, muito erotizada, né? Então frequentava esses lugares, né, de badalação e vivia numa ostentação. Diante dessas dificuldades todas, até de enquadramento na vida, a gente começa a apelar para uma série de coisas. Apelei para crenças, para seitas, né? Cheguei a participar de rituais e de uma série de outras coisas, né? Depois, durante algum tempo, entrei para a maçonaria, também no sentido de tentar suprir esse vazio que eu tinha, né? Em mulheres, e isso implicava em bebida, cigarro. Eu era uma pessoa que fumava muita coisa, chegava a fumar 3, 4 maços de cigarro por dia, né? Quer dizer, a minha preocupação era carro do ano, roupa bonita, grife, né? Costumávamos dar festas, as festas eram ostentativas, era mostrar aquilo que você tinha conquistado, né? Era uma coisa assim de ostentação. Até que a coisa culminou com um agravamento quando em 2018, por um mal-estar assim bobo, pelo fato de eu ser médico, fui verificar e encontrei uma doença grave, um carcinoma de esôfago, né? Quase que eu fui, né? Quase que eu fui, mas continuei. Tanto é que nessa época, aí, né? Foi um carnaval, a gente foi passar em Paraty, né? Eu tinha me recuperado já da doença, mas acho que a minha fisionomia diz tudo aí, né? Aquela coisa assim de quem não está feliz, né? É um sorriso embotido, um olhar caído, um olho empapuçado, né? E é o que acontecia comigo. Eu não sentia a minha vida preenchida. Eu não era uma pessoa feliz. Tanto é que a gente começa a pensar daquela forma, não, eu vou adquirir uma lancha, tá? Então, você compra a lancha, e daí você sobe na lancha e você se diverte. Daí chega em casa, você fala, e aí, né? Eu tenho uma lancha, mas não estou feliz. Em 2018, eu conheci a minha atual esposa. Quantas vezes eu não, do nada, brigava com ela e tocava ela da minha casa, né? Então, essa mulher teve uma paciência comigo que foi uma coisa assim muito séria. E foi nela que eu acabei encontrando, né, a força para essa mudança toda. Porque um dia eu me lembro, eu cheguei para ela e perguntei, aonde você quer passar o Réveillon? Achando que ela fosse escolher um hotel, um resort, alguma coisa, ela chega para mim e fala que queria passar no Templo de Salomão. Como eu tinha passado um tempo afastada, me bateu a saudade. Eu disse, eu preciso voltar. Aí quando ele me perguntou sobre onde eu queria passar o ano novo, eu falei para ele, eu quero passar no templo.
Aquilo, no momento, soou muito mal nos meus ouvidos, eu não entendi, né, como que uma data de festa, né, Réveillon, ela queria passar dentro de um templo, né, da igreja, e não aceitava isso na realidade, né? Eu tinha uma série de preconceitos voltados com a Igreja Universal do Reino de Deus especificamente, porque é gozado que eu me lembro lá no passado, eu nunca conheci, nunca tive assim, conversando com o bispo, né, o bispo Macedo, mas me baseado naquilo que eu lia, naquilo que eu ouvia, né, eu cheguei a inventar histórias, inventava mentira e falava que o bispo era um safado, era um bandido, né? Apesar de que eu acho que o bispo vai ouvir isso que eu estou falando, né? Então, fique tranquilo que eu não pedi perdão para o senhor, mas perdão a Deus por ter falado isso de um homem de Deus, eu já fiz. Mesmo diante desse preconceito todo, né? E do pedido da minha esposa, eu acho que até por uma questão de necessidade própria, porque a dor pessoal, a dor interna, o vazio sentimental, o vazio emocional, superou esse preconceito e eu acabei por vir, né? Desde já, dos primeiros minutos deste novo ano, nós consagramos a Ti a nossa vida. Receba a nossa vida, receba o nosso tudo. E ali, para minha surpresa, eu gostei. Foi como se, de repente, eu tivesse lavado os meus olhos com uma substância embranquecedora, né? E minha vida tivesse clareado. E a coisa foi bem assim, sabe? Tipo, meia dúzia de tapa na minha cara e falou assim, levanta, acorda para a vida. Deus não quer isso para você. E foi aonde aquilo me conquistou. Acabou aquele negócio para mim que Deus, né, é emoção, Deus é razão, né? Deus é inteligência, Deus é cabeça, né? E assim começou a acontecer com a minha vida. Ela foi mudando, mudou minha forma de me portar, mudou a forma de me falar, porque se eu tivesse dando esse depoimento a questão de anos atrás, vocês iriam escutar só assim, pipipipipipi, pipipipipipi, porque ia ser tudo censurado. Comecei a ter uma preocupação muito grande com o que seria de mim depois daqui, né? O que seria, porque a minha vida é curta, mas a minha vida tem uma alma eterna. E foi quando eu comecei a me preocupar que se eu tinha dentro de mim ou não o Espírito Santo. Eu comecei a pensar, bom, como que eu faço para ter o Espírito Santo dentro de mim? Quer dizer, foi através da leitura. Eu comecei a criar o hábito de ler a palavra. Todo dia de manhã eu leio a palavra. E o meu intuito, eu queria ser um filho de Deus, né? Até que apareceu a Fogueira Santa, que era a Fogueira Santa dos Filhos de Deus. E naquele dia que teve essa Fogueira Santa, eu resolvi me entregar. Eu me entreguei de completo ali, né? Lavei a minha alma, quer dizer, cheguei e falei, deixa isso que aconteceu tudo para trás e vamos começar uma vida nova. A partir do momento que eu desci do altar naquele dia, para mim tinha se rompido uma barreira. Eu estava mais próximo de Deus. Quando o Espírito Santo se apossou de mim, eu achei que eu fosse chorar, que eu fosse sentir o corpo tremer, mas não senti nada disso. Na realidade, é a prova de que não é o que eu sinto, é o que eu me tornei, né? É o que eu me tornei. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu tenho paz, né? Continuo com as dificuldades, continuo tendo problemas, mas a minha forma de encarar esses problemas é completamente diferente.
Eu não fui a única pessoa que se beneficiou com isso. Todas as pessoas se beneficiaram que se relacionam comigo. A minha esposa, eu tenho um relacionamento com ela assim, que eu sou feliz, né? Tenho um casamento feliz hoje em dia. É outra pessoa, é outro homem. É um homem de princípio, de caráter, é uma pessoa de palavra. As pessoas que eu comando, né, dentro do hospital, eu me relaciono bem com elas e elas notam que eu estou diferente. Inclusive, a Igreja Universal está presente lá comigo, né? Os capelões vão lá toda terça e todo domingo, né? A gente abriu as portas aí e só em saber que aquilo que eu estou falando pode ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho, assim como eu encontrei, já me gratifica. É que eu quero atingir a você, que talvez seja tão cego quanto eu era. Tão cego quanto eu era. Porque, na realidade, a pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. Então, o fato de você ser médico, advogado, engenheiro, ter uma posição socioeconômica lá em cima, não te torna diferente de nada. Isso não te dá o caminho do céu. Então, deixa de ser idiota. Desculpa a expressão, porque eu era um idiota. Deixa de ser idiota e abraça a coisa. Pegue nas mãos de Deus antes que seja tarde. Porque ela está ali estendida. É só você segurar e deixar ser levado. E que Deus te leve para a vida eterna, como vai fazer comigo. Que história maravilhosa de transformação de vida, não é verdade? Ele falou da palavra. Toda manhã ele lê a palavra. Os pensamentos de Deus foram absorvidos pela mente do Dr. Queiroga. Quer dizer, quando muda o espírito da pessoa, muda a vida da pessoa. Aquele homem pedante, orgulhoso, prepotente, vaidoso, não existe mais. Hoje é uma pessoa transformada pelo poder do Altíssimo. Essa palavra aqui mudou a vida do Dr. Marcos Queiroga e vai mudar a sua vida também. Aliás, tem mudado a vida de milhões de pessoas durante esses 46 anos de existência da Igreja Universal. E tem mudado a vida de pessoas que têm chegado aqui nas mais diversas condições. Se você quer a nossa ajuda, ainda hoje você pode procurar uma Igreja Universal do Reino de Deus e participar. Hoje é dia de Congresso para o Sucesso, segunda-feira, e você terá a oportunidade, em dado momento da reunião, de ouvir falar da fogueira santa da troca de espírito. Essa mudança que aconteceu com o Dr. Marcos, ela vai acontecer com você, se tão somente você se entregar, você se render como ele fez. Nós separamos um versículo que exemplifica isso de uma forma bem prática. Vamos ler. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Essa é a palavra de Deus para você. Dê um passo de fé, busque. A história da sua vida certamente vai mudar. Nós vamos ao intervalo que fala o que está acontecendo hoje, segunda-feira, e a gente já volta. Numa época de instabilidade e incertezas, o ato de se desfazer de algo para suprir alguma coisa tem sido cada vez mais corriqueiro. O sacrifício de hoje para alcançar o amanhã é o caminho mais curto para alcançar o êxito. Todavia, seria normal perder de maneira contínua? Ao invés de crescer, você regride. Ao invés de estabelecer, você perde. Imóveis, negócios, contratos, bons clientes, emprego. Sua vida tem sido marcada pelas perdas? O que você seria capaz de fazer para restabelecer o seu patamar de vida e resgatar o que você perdeu? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Se você deseja ter de volta ou recuperar tudo que um dia teve, não apenas no que tange a vida econômica,
mas também no seu emocional e espiritual, venha nesta segunda-feira, 17 de julho, e participe do clamor da restituição no Congresso para o Sucesso. Na oportunidade, estaremos ministrando a bênção sobre todos os profissionais do ramo automotivo. Nesta segunda-feira, 17 de julho. Está aí a oportunidade para você que se encontra desacreditado, sem forças, desanimado, sem saber o que fazer da vida, já tentou de tudo, menos o principal, se voltar para Deus. Hoje, segunda-feira, dentro do Congresso para o Sucesso, a segunda-feira da restituição, com a bênção para os profissionais da indústria automotiva. O que você perdeu que precisa ser restituído na sua vida? Muito mais que bens materiais, talvez você tenha perdido a sua reputação, o seu bom nome, a sua autoestima. Por que não dar a Deus uma chance? Venha, ainda que seja para ouvir, ainda que seja para observar, mas dê um passo de fé. Porque eu tenho certeza que quando você tiver contato com a palavra de Deus, os seus pensamentos vão mudar. A sua maneira de pensar, de ver, de enxergar a vida e os problemas, ela vai mudar. E mudando aqui, muda a vida num todo. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 da noite, o dia todo nós estamos vivendo esse propósito de fé. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, especialmente às 22 horas, na grande vigília com o Bispo Jadson. E em todos os demais horários, bispos e pastores lutando para levar você a uma vida de verdade. Para você que está em Santa Catarina, você pode acessar o site universal.org/localizar. Ali você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você precisa de ajuda, entre em contato conosco agora, 3573-3535, você pode ligar, 3573-3500, você pode mandar sua mensagem de WhatsApp, código 11, para você que está em São Paulo, e aqui em Santa Catarina, 48-3216-6162, 3216-6162. Nós estamos celebrando os 46 anos da Universal. Você vai acompanhar a história da Luana, como foi seu antes e depois, e como ela vive hoje, servindo a Deus e ajudando o próximo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu era assim, desacreditada de qualquer tipo de felicidade. Para mim, isso era algo inalcançável, né? Eu cresci num lar de pais separados, então eu sentia rejeição, não tinha diálogo com a minha mãe, nutria assim, sentimentos muito de desvalorização, tinha muitos complexos, tinha complexo até da minha cor, da minha altura, eu tinha muitos complexos, né? Era muito frustrada, muito vazia. Então, qualquer pessoa que me desse um pouco de atenção, eu aceitava as migalhas. E crescendo dessa forma, eu conheci o meu esposo hoje, né, o Júlio, com 14 anos. Fim da história, com 15 anos eu estava grávida de um relacionamento que não tinha futuro, né? Eu já me via ali como uma mãe solteira, uma jovem com mais uma criança ainda para carregar, com o mesmo futuro, sem felicidade nenhuma, né? Na minha adolescência, minha mãe, em busca de muitos lugares, igreja, muitos lugares onde ela pudesse se sentir bem com Deus, em paz, ela buscava muito isso. Então ela levou eu e a minha irmã numa casa de espíritos, né? E lá num dos passes eu fui aconselhada assim, né? Eu ouvi uma palavra: você não vai ser feliz na sua vida amorosa. Isso eu tinha 10 anos de idade. Na época eu não senti muito, né? Porque eu ainda não pensava em relacionamentos, mas eu guardei aquela palavra comigo, né? Eles até me ensinaram alguns mantras, algumas formas de trabalhar um pouco aquela infelicidade que eu teria, e eu guardei aquela palavra: eu não seria feliz. Então, quando eu me vi num relacionamento, aos 15 anos, grávida,
aquela palavra voltou à minha mente. Você não vai ser feliz, né? Aceita, essa é a sua realidade. Então, por mais que no fundo eu queria construir uma família, uma casa, eu me tornei deprimida depois que eu ganhei meu filho. O meu esposo hoje, né, que na época era meu namorado, ele me tratava assim com muita indiferença. A gente não tinha um bom relacionamento, então qualquer mínimo de atenção que ele me desse, eu aceitava. Até me lembro um dia que minha mãe perguntou: por que você aceita continuar com esse relacionamento? Ele te distrata, te trata com frieza, ele dá mais importância para os amigos do que para você, e você aceita, né? Mas eu acreditava que eu tinha que passar por aquilo. E passaram-se alguns anos, né? Meu filhinho já tinha quase 3 anos de idade, a minha mãe conheceu a Igreja Universal e nos convidou para participar, né? Depois de uns 6 meses que ela estava indo, ela se sentindo muito bem, ela nos convidou. E aí, na época, a gente aceitou esse convite, né? E aquela palavra, então eu guardo isso dentro de mim. Quando o pastor falou: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu percebi que eu estava muito cansada, porque eu carregava dentro de mim tantos traumas, tantos complexos, aquela palavra era muito pesada. Então, eu vi ali a oportunidade de ter uma vida diferente, né? Então, foi um alívio. Ir até o Senhor Jesus foi um alívio. Essa palavra mudou aquela palavra que eu tinha dentro de mim. Você não pode ser feliz. E não era na vida amorosa, porque o que Deus transformou na minha vida não foi só sentimental. Ele transformou e Ele me trouxe a felicidade que eu nunca imaginei que eu pudesse ter, né? Eu não precisaria estar com alguém para ser feliz, não, porque Ele fez isso por mim, né? Um pouco menos de um ano depois, nós nos casamos e começamos ali a nossa família, né? Nós 3. Tudo mudou. Eu já era outra pessoa, feliz, a gente estava bem junto, mas eu ainda sentia o incômodo, tá faltando alguma coisa, né? Eu me sentia muito bem, tudo transformou, né? A gente tinha nossa casa, estava tudo direitinho, mas faltava. E eu entendi que era o Espírito Santo. Então, eu comecei a minha busca, a minha entrega, fui batizada com o Espírito Santo, né? Na época não era jejum de Daniel, mas foi a semana, né? As semanas da busca pelo Espírito Santo. Então, eu coloquei toda a minha força. E foi assim, transformador. A minha vida mudou. Eu mudei completamente, eu me senti completa de verdade. Não era só aquela alegria que eu estava sentindo, mas eu me senti completa, né? Depois nós fomos levantados obreiros, inclusive juntos, e tudo que Deus mudou na minha vida, então eu quis retribuir. Então, onde fosse a nossa missão, a gente colocava toda a força, fazia o nosso melhor. E durante esses anos que nós fomos servindo a Deus, era como se Deus sempre estivesse pedindo, né? Eu quero mais de vocês. Então foi quando Ele nos chamou para fazer a obra de Deus. E ali a gente se viu, assim, Deus nos colocou aquele pedido, faça mais, né? E aí a gente colocou a nossa vida 100% à disposição dEle, ao serviço da obra dEle, né? Hoje nós estamos atualmente em Florianópolis, em Santa Catarina. A Igreja Universal representa para mim a mãe, aquela que me recebeu quando eu me senti abandonada, rejeitada. Ela estava ali de braços abertos, como que um abraço mesmo, sabe? Para me receber com todo carinho, atenção, puxou a orelha quando eu precisei, eu fui exortada quando eu precisei. Então ela representa essa mãe para mim. A palavra de Deus mudou a forma de pensar da Luana. Ela chegou triste, chegou carregada de tantos pensamentos negativos, tantos traumas complexos, enfim, tudo que você acabou de ouvir. Foi essa palavra aqui que ela recebeu. Não foi mágica, não existe mágica. O que existe é o seguinte: você vem, você ouve e obedece. É o clássico vir, ouvir e obedecer.
Quando o ser humano faz isso, quando o ser humano se volta para Deus e decide dar ouvidos à sua palavra, sua vida muda passo a passo. E você também pode mudar de vida. Já nessa quarta-feira, você pode estar conosco na noite do Maná Escondido. Você tem a Bíblia? Traga a palavra de Deus com você. Nós vamos juntos meditar nessa palavra. Deus quer mostrar para você um caminho novo, uma nova vida. Que você possa, como a Luana, como o Dr. Marcos Queiroga e como outros tantos milhões de pessoas que têm visto essa mudança, você também possa ver na sua vida. Se você está aqui em Florianópolis e quiser a nossa ajuda, Mauro Ramos, 1310 no centro, especialmente às 19h, nessa quarta-feira, na noite do Maná Escondido. Até lá. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim. Nesta quarta-feira, uma noite mais que especial. Sobre a minha mesa, com muita alegria. Para todos os que querem um alimento incomparável. E servirei do precioso e escondido maná, capaz de nutrir a alma e dar vida a todo aquele que dele comer. Um alimento que dura por toda a eternidade. ao vencedor. Participe da noite do Maná Escondido, nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal. O que o Espírito diz. Wallace, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Bom, pastor, primeiramente ela tem suprido a necessidade, né? Que é tirando tudo aquilo que a gente tem lá fora, do sofrimento, a angústia, né? Igual eu era uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito, vamos se dizer, não se diz agressivo, mas sim ignorante, né? E essa reunião de quarta-feira me trouxe uma paz, ela me trouxe uma solução que eu jamais esperava que isso vinha acontecer, né? E é maravilhoso, a reunião de quarta-feira ela tem mudado cada dia mais, ela tem feito o bem para mim, eu tenho buscado, eu tenho recebido a presença de Deus, o Espírito Santo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que para explicar para as pessoas é até difícil, né? Mas é uma coisa que só ela estando aqui para ver o que Deus pode fazer na vida dela. Então faz esse convite para essas pessoas agora. Eu quero convidar você para estar aqui conosco todas as quarta-feiras, né? Buscando a presença de Deus, que eu tenho certeza, assim como Deus mudou a minha vida, ela também pode mudar a sua. Adria, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? As reuniões de quarta-feira têm me ajudado na vida espiritual, né? O cuidado que eu tenho que ter com a minha alma, manter a minha fé. O cuidado espiritual mesmo, porque às vezes a gente pensa que está bem, mas a gente chega aqui, né, a gente tem esse fortalecimento espiritual. Então tem me ajudado bastante. E como foi que você chegou à igreja? Eu cheguei destruída, com depressão, me automutilava, eu não tinha desejo de viver, né? Então, busquei em várias portas ajuda e não consegui. Quando eu cheguei aqui, eu entendi o que eu tinha que procurar, que era Deus, né? O Espírito Santo. Então, eu recebi essa força e hoje eu ajudo outras pessoas a procurar essa ajuda. Então, os problemas que você chegou enfrentando, hoje não tem mais? Não tenho mais. Hoje eu sou totalmente liberta das dores espiritual, que era o que eu mais sofria. Hoje eu sou feliz, de verdade. Valeu a pena. Valeu a pena. O que você tem a dizer para essa pessoa que está passando pelo mesmo que você passou um dia? Essa pessoa que está sofrendo, que já procurou como eu várias portas e não conseguiu essa ajuda, ela tem que vir aqui, porque é a última porta, né? Eu sempre costumo falar, foi a minha última porta. Então essa pode ser a última porta dela e ela pode encontrar aqui a solução para a vida dela. Se ela vier, tem jeito para ela? Com certeza. Teve jeito para mim, tem jeito para ela.